Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe e já conhece. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo? O tempo passa e os bandidos continuam inventando novas formas de dar golpes na população. Entre os mais famosos ultimamente estão os que envolvem o Pix e até falsidade ideológica. Com as facilidades da tecnologia, novas dificuldades surgem para lidar com as contas financeiras e os golpistas se aproveitam dessa situação, usando informações resguardadas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente. O novo golpe do Pix utiliza da fragilidade da população. Os bandidos, então, fingem ser funcionários das instituições financeiras, conquistam a confiança da vítima e pedem transferências e depósitos. De maneira bem instruída, os bandidos indicam o que a pessoa deve fazer e o direcionam ao golpe. Os pedidos são para a realização de transferências, geralmente de altos valores. Outro tipo de traquinagem dos falsos atendentes é pedir para que a pessoa baixe um outro aplicativo do banco para corrigir as tentativas de extorsão em sua conta. Desde quando o Pix foi instaurado, em novembro de 2020, a ferramenta provocou um aumento imenso nas tentativas de golpes. A Febraban afirma que os bancos investem constantemente e de maneira massiva em campanhas e ações de conscientização em seus canais de comunicação com os clientes para orientar a população a se prevenir de fraudes. Mas isso depende da boa orientação do público para que as fraudes caiam. A presença de mulheres na medicina é cada vez maior e elas devem se tornar maioria na profissão a partir do ano que vem, pela primeira vez no Brasil. Só que assim como acontece em outras profissões, quando o salário é comparado com o dos homens, também é desigual. As médicas relatam uma diferença de 36% a menos. Nos últimos 12 anos, o número de médicas cresceu 95,5%, enquanto o de médicos teve alta de 43%. O estudo Demografia Médica, conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira, reuniu dados sobre o perfil e a formação de médicos generalistas e especialistas, renda e outros indicadores. Mostrou que em 2022, a proporção de mulheres na profissão ficou em 48,6%. Em 2010, o índice era de 40%. Para 2024, a projeção dos pesquisadores é de que 50,2% do total de médicos no país sejam mulheres. Verificaram também, a partir de dados do Imposto de Renda de 2020, que a renda média declarada pelos médicos foi de R$ 36.421, enquanto das médicas, de R$ 23.205. Diferença de 36,2%. Foi observado também que a média salarial de R$ 30.100 é o menor valor para esses profissionais desde 2012. Fato que pode ser explicado pelo aumento recorde de ingressantes nas faculdades de medicina e, por consequência, a entrada no mercado de mais médicos jovens e menos experientes. O Brasil bateu recorde na geração de energia solar fotovoltaica. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país atingiu a marca de 6.044 megawatts de geração instantânea, o patamar mais elevado já atingido pelo Sistema Interligado Nacional. O volume gerado representa 7,8% da demanda do Sistema Interligado Nacional. Em dezembro, a fonte solar representava cerca de 3,6% do total da energia gerada, 6,6 gigawatts. A projeção para dezembro de 2026 é que chegue a 6,7%, um total de 13,9 gigawatts. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva cogita retomar o horário de verão diante dos pedidos de setores econômicos como o hoteleiro e o alimentício, que costumam lucrar mais com a extensão do período da manhã. Além disso, especialistas em segurança pública dizem que o horário de verão também costuma diminuir os índices de criminalidade em grandes centros urbanos, já que o horário de fim de expediente ocorre ainda à luz do dia, o que intimidaria a atuação de grupos criminosos.
A decisão sobre a volta do horário de verão, no entanto, só deve ser tomada no segundo semestre deste ano. Você sabia que o elevador é considerado o veículo de transporte mais seguro que existe? Mas ainda assim, não está livre de acidentes. Por isso, além de manter a manutenção correta do equipamento, cada usuário precisa tomar os cuidados necessários para evitar situações como essa que a gente vai ver agora na reportagem da Bruna de Jaimo. As imagens são impressionantes. Um homem chega para pegar um elevador. Ele está distraído, mexendo no celular. Quando percebe, um cachorro está pendurado do lado de fora do elevador, preso pela coleira. Ele entra em desespero e rapidamente consegue soltar o animalzinho. O vídeo foi visto mais de 42 milhões de vezes. A dona do bichinho explicou que, ao chegar do mercado, estava com muitas compras e não percebeu que ele não tinha conseguido entrar a tempo no elevador. E esse tipo de acidente abre um alerta muito importante. Os cuidados que devemos ter ao entrar no elevador, seja sozinho ou acompanhado. A manutenção deve ser feita periodicamente e o responsável deve estar atento a qualquer falha no equipamento. Os técnicos têm que cumprir uma visita mensal, né? A cada 30 dias, comparecer ao condomínio, fazer uma vistoria, preencher uma ficha, fazer o relatório de como está a condição e apontar possíveis trocas de peças. Para quê? Para que a segurança ocorra. Uma vez que a empresa comunicou que tem que fazer uma substituição de peça e o condomínio não aprova, o síndico, por não aprovar a troca de peça, ele assume esse risco, porque se ocorrer um acidente, ele será corresponsável. Mas nem só a manutenção é suficiente. A placa traz um aviso. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pode parecer exagero, mas o especialista orienta. Hoje a gente tem um grande aliado que é o celular, certo? Todo mundo tem um celular, né? Então eu diria o seguinte, exigir do seu condomínio, né, do seu síndico, que o elevador tenha a plaqueta de identificação da empresa que presta a manutenção, tá? E essa plaqueta, normalmente, ela vem com os números de atendimento. E uma vez que você comunicou o atendimento de emergência, naquele momento é localizado, né, o técnico que esteja mais próximo desse condomínio para fazer o atendimento com a maior rapidez. E não faça nada. A cabina é o local mais seguro que você tem para ficar aguardando. Além disso, outros cuidados são necessários. Uma série de coisas que você não pode fazer no elevador. Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar. Apressar o fechamento das portas. Apertar várias vezes o botão de chamada. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo. Fumar dentro do equipamento. Movimentos bruscos dentro do elevador, lotar ele com o peso acima do permitido, bloquear o fechamento das portas com objetos. O excesso de lotação e de carga é perigoso e acarreta num desgaste prematuro do equipamento. Tudo isso para evitar que histórias como essa não se repitam. Segundo a legenda do vídeo que mostramos no início da reportagem, assim que deu falta do cachorro, a tutora voltou para procurar seu filho de 4 patas e ficou sabendo o que tinha acontecido. Por pouco, nada grave aconteceu com o bichinho. Pois é, fica o alerta. E nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria mudou as recomendações para o combate à obesidade infantil. Antes, a orientação era para apenas monitorar o sobrepeso em crianças e adolescentes, mas o aumento da obesidade de 17% para 20% da população abaixo dos 18 anos de idade acendeu a luz vermelha no Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A recomendação agora é para eliminar os quilinhos a mais. De acordo com a Associação Americana de Pediatria, as crianças acima do peso sofrem bullying, são estigmatizadas e têm complicações de saúde, como diabetes, colesterol alto e estão predispostas a desenvolver doenças secundárias da obesidade infantil e adolescência, que vai resultar em uma vida adulta também com obesidade. Além dos tratamentos que incluem dieta, medicamentos para emagrecer e até cirurgia bariátrica para crianças acima dos 13 anos de idade e em casos graves,
Estão também entre as recomendações da instituição incentivar esse público a participar das compras dos alimentos e da preparação das refeições. Um surto de gripe aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, como lobos marinhos e pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. Veja a seguir, ChatGPT enfrenta a prova para se tornar médico nos Estados Unidos. E ainda, ONU alerta que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando por causa da poluição. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais informação para você. No Brasil, uma pesquisa revelou que os pacientes das redes pública e privada de saúde enfrentam problemas em comum. O levantamento feito com 2.000 pessoas apontou quais são as principais queixas quanto ao setor no país. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. O estudo feito pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, indicou o despreparo médico como um dos grandes gargalos da saúde no Brasil. Além disso, os entrevistados citaram a superlotação de hospitais, emergências e pronto-atendimentos, a falta de profissionais e a demora para a realização de exames. A pesquisa do IPEC ouviu 2.000 pessoas das classes A, B e C e com mais de 16 anos pela internet. Por sua vez, até 2018, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo media a qualificação dos alunos e cursos na área. Para isso, aplicava uma avaliação do conhecimento de estudantes de 6º ano de escolas médicas paulistas. Se em 2011, dos 533 formandos sabatinados, apenas 16% foram aprovados, no último exame, há 5 anos, houve evolução. 1.961 alunos, quase 62% dos recém-formados, acertaram mais de 60% das 120 questões da prova. Fomos às ruas para saber se a população se sente segura em ser atendida por recém-formados. Eu sinto um pouco de falta de empatia dos médicos. Tem médicos muito atenciosos, tanto na rede do SUS quanto na privada. Só que, infelizmente, tem outros que parece que não têm amor à profissão. Então, isso acaba impactando na qualidade prestada. Na minha opinião, não, porque sempre ele está acompanhado, né? Ele sempre está com professores, tem pessoas que ele sempre está tirando as dúvidas. Muito difícil eu passar com ele sozinho. Então, no meu caso, não tive receio, né? A dona Silvia diz que sente saudade do atendimento que recebia quando era mais jovem. Os médicos tinham mais carinho, eram mais atenciosos. Hoje você chega tanto no hospital como num posto de saúde, né? Ele olha para você e pergunta o que você tem. É assim que funciona. Júlio Braga, da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina, diz que ainda não é possível mensurar de forma objetiva a qualidade dos cursos do setor no Brasil. Os cursos de medicina, durante muitos anos, sofreram a fiscalização do Ministério da Educação muito tênue. Nós entendemos 90% da população brasileira, em pesquisa feita pelo CFM, agora durante a pandemia, acredita que o médico deve ser avaliado de uma forma independente. E o Conselho Federal de Medicina busca isso junto aos parlamentares, em que seja aprovado algum projeto de lei nesse sentido. E não é só nos hospitais que os pacientes notam as diferenças entre os profissionais de hoje e os do passado. Nas farmácias, o atendimento costumava ser muito mais intimista.
Os farmacêuticos conheciam todo o histórico dos moradores do bairro. Eram praticamente médicos da família. Você chegava no lugar, o farmacêutico sabia o que você tinha. Ele te dava o remédio certo, né? E hoje não, hoje ele já não dá mais. Mas segundo José Ricardo Amadio, conselheiro federal de farmácia em Mato Grosso, hoje as farmácias estão preparadas para atender a população de forma mais ampla, complementando o atendimento médico. Algumas farmácias já têm os seus consultórios, né? Já estão uma alteração no mercado, né? Na qual o profissional farmacêutico existe os programas de atenção farmacêutica, né? E de acompanhamento, né? Na verdade, de acompanhamento farmacoterapêutico, na qual o paciente, né? Ao inserir-se nesses programas, ele vai ter a total atenção e orientação do profissional farmacêutico no tocante, verificando se o medicamento prescrito pelo médico ele é necessário, ele está sendo efetivo e ele está sendo seguro. O representante do CFF relaciona as diversas atividades que o farmacêutico pode desempenhar dentro dos estabelecimentos. Então, ele pode esperar ali um profissional que vai orientar ele na dispensação quanto ao uso, vai acompanhar, né, o seu tratamento através do programa de acompanhamento farmacoterapêutico e até mesmo a prescrição de medicamentos que nós chamamos isentos de prescrição, ou MIPs. Então, essas são as atividades, né, iniciais, fora os serviços farmacêuticos, determinação de pressão arterial, né, glicemia, aplicação de injetáveis dentro da farmácia. E olha só, a Organização das Nações Unidas alertou que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando em parte por causa da poluição causada pelos setores farmacêutico e agrícola. Segundo o texto, esses patógenos resistentes a fármacos poderiam, até 2050, matar 10 milhões de pessoas por ano. A resistência aos antibióticos é considerada uma ameaça pela Organização Mundial da Saúde, que teme que as infecções comuns sofram mutações e voltem a causar mortes. A entidade estima que infecções resistentes a medicamentos tenham causado mais de 1.200.000 óbitos em 2019. O estudo informa que o abuso de antibióticos contribui para que bactérias, parasitas e vírus resistam aos medicamentos e que a tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e da natureza também está estreitamente relacionada a esse cenário. Ainda de acordo com o relatório, a poluição permite que os antimicrobianos usados principalmente pela indústria farmacêutica e pela agricultura invadam o meio ambiente, a começar pelos rios. Entre as medidas para combater o problema, a ONU propõe a reciclagem da água utilizada nos laboratórios e em hospitais. E um relatório divulgado pela Unesco apontou que 1 a cada 3 crianças no mundo não tem acesso à água potável na escola. De acordo com a ONU, esse problema pode afetar não só a saúde da criança, mas também a sua capacidade de aprender. Intitulado Pronto para Aprender e Prosperar, divulgado pela Unesco, mostrou que em uma escala mundial, diversas escolas não possuem instalações sanitárias básicas. O texto detalha que cerca da metade das instituições não possui acesso à água potável. As crianças que vivem em países de baixa renda têm menos probabilidade de frequentar escolas que ofereçam serviços básicos, como água e sabão para lavar as mãos. A cobertura é ainda mais deficiente nas regiões da África subsaariana e no Pacífico. Segundo a Unesco, a falta de infraestrutura impede que as escolas ofereçam um ambiente seguro e que protejam as crianças de doenças. Além disso, o relatório também aponta para o risco de desnutrição infantil, já que as escolas não têm água potável para cozinhar para seus alunos. A Unesco afirma que todas essas questões interferem no aprendizado das crianças e que os países precisam investir mais no fornecimento de água potável e saneamento. Crianças saudáveis e protegidas nas escolas aprendem mais. E agora uma notícia interessante sobre tecnologia. O famoso ChatGPT passou por um teste, por uma prova nos Estados Unidos e obteve resultados de aprovado ou quase aprovado para se tornar médico. Vamos conferir. Para o estudo, os pesquisadores da Ansible Health, com sede na Califórnia, testaram o desempenho do ChatGPT em uma prova de 3 partes realizada por estudantes de medicina e médicos em formação nos Estados Unidos. O exame padronizado testa o conhecimento em várias disciplinas, desde ciência básica até bioquímica.
O sistema de inteligência artificial foi testado em 350 das 376 questões públicas da versão de junho de 2022 do exame. Foram excluídas perguntas baseadas em imagens. O ChatGPT obteve uma pontuação de 52,4% a 75% nas 3 partes do exame. O impressionante é que a pontuação para se formar é de cerca de 60%. As perguntas foram apresentadas ao chat em vários formatos, incluindo perguntas abertas, como, por exemplo, qual seria o diagnóstico do paciente com base nas informações fornecidas. No exame também havia questões de múltipla escolha. Segundo o estudo, 2 médicos que não se conheciam revisaram as respostas para estabelecer as notas finais. Capaz de produzir ensaios, poemas e códigos de programação em questão de segundos, o ChatGPT foi desenvolvido pela OpenAI, startup com sede na Califórnia, fundada em 2015, com financiamento inicial de Elon Musk, entre outros. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais!